Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Capítulo 1, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Grande Criador, estamos agradecidos pelas vitórias que temos alcançado e iniciando um novo ano em Sua presença para Te engrandecer mais, para fazer mais o que não conseguimos o ano passado. Queremos mais de Ti e entregar a Ti aquilo que o Senhor tem nos confiado para este tempo final. Fale conosco, perdoa nossos pecados, limpa nossa vida, corpo, espírito e alma, que estejamos integralmente em Sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, eu pensei em falar mais um pouco sobre a Nova Bíblia. E nós conhecemos algumas Bíblias e algumas em várias traduções. Mas não é disso que a gente vai falar, porque a gente não entende muito de tradução da Bíblia. Mas eu quero falar da Nova Bíblia. A Nova Bíblia é a revelação. Você não encontra lugar algum. A explicação, o ensinamento, a revelação da Nova Bíblia você não encontra com Moisés, com Elias, com Jeremias, com João Batista. Você não encontra com Paulo, com Pedro, com João. A revelação desta nova Bíblia, Deus deixou para o último tempo. Você tem o Antigo Testamento, você tem o Novo Testamento, que o Antigo foi uma sombra. Você tem o Novo Testamento, que é uma sombra da revelação, porque tudo que foi falado no Novo Testamento é sombra também. Foram visões que tiveram, e homens, profetas, o próprio Cristo, falando suas palavras de cumprimento para este tempo final. Mas a Nova Bíblia é para completar a Bíblia, porque tem muita coisa que a Bíblia diz, não escreva, será revelado no fim. Virá o Filho do Homem, quando o Filho do Homem já estava na terra naquele tempo. E Elias virá e restaurará todas as coisas, e já havia um Elias naqueles dias, não restaurando, mas estava lá,
que era João Batista. Então havia promessas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que são sombras desta revelação. Se você encontra o Novo Testamento sendo a imagem das coisas que o Velho Testamento falavam, agora você encontra a Nova Bíblia, a revelação, e o Novo Testamento sendo a imagem, uma sombra, melhor, da imagem que foi produzida, foi manifestada no tempo da revelação. As pessoas podem não entender, mas é a maneira de Deus trabalhar. Eu quero começar aqui com o parágrafo Melquisedeque, o grande príncipe rei, 74. Que maravilhosa promessa! Duas coisas imutáveis. Deus não pode mentir e ser Deus. Isto é, quando Ele faz uma promessa, aquilo tem que cumprir, mesmo se nossos olhos não viram aquilo, aquilo cumpriu. Que tem hora que a pessoa quer ver, mas cumpriu e ela não viu. Deus não pode mentir e ser Deus. Agora, se Deus fez uma promessa em sua Bíblia aqui, nós cremos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Não importa o que eles dizem dela, ela é a infalível palavra de Deus. Não importa que nós temos centenas de tradutores que traduziram ela em várias línguas, mas ela continua sendo a infalível palavra de Deus. E se Deus fez uma promessa nesta Bíblia, nós temos esta consolação e sabemos que é impossível para Deus mentir. É quando Ele diz, pelas suas pisaduras fostes sarados, Ele não mentiu. Você tem que crer no que Ele fez no Calvário, que as pisaduras dele foram feitas no Calvário, e aquelas pisaduras nos deu cura divina. Isso é escriturístico e é impossível Deus mentir. Falhou sua fé, falhou nossa convicção, mas não falha a Bíblia. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Sendo assim, quando nós vemos que Ele prometeu na Bíblia, nós cremos. Isso é o que nós temos que fazer. Tem hora que eu digo ali, eu não sei explicar tudo, mas eu creio em tudo. Mas não pense que eu sei explicar tudo também. Não sei, mas eu creio em tudo. Lá atrás, eles não sabiam explicar nada e creram. Eles não tinham nem a Bíblia e eles criam. Eles tinham visões, eles tinham sonhos e eles criam e aquilo cumpria porque era a forma de Deus falar com eles. Eles tinham o Urim e o Tumim, as duas pedras que eram colocadas no peitoral do sacerdote e que mostrava luz quando você falava a verdade e que ficava apagada quando você dizia uma coisa que não era correta. Então, Deus sempre falou e foi visto por alguém de alguma maneira. Depois, o Urim e o Tumim, o irmão Brana disse que aquelas pedras que representavam o Antigo e o Novo Testamento. Então, elas estavam agora convertidas em carne no homem chamado Jesus Cristo. Ele era o Urim e o Tumim, tudo estava nele. Ele sabia o que passava com as pessoas, por isso ele diz, eu sou a luz do mundo. Você não pode ter o Urim e o Tumim sem ter luz. Por isso Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Mas eu gosto dessas coisas. É impossível que ele minta. Agora, se há alguma falta, está em nós, não em Deus. Pois Deus está obrigado a cumprir sua palavra, pois Ele jurou por sua palavra.
que coisa. São coisas muito simples, mas que têm um grande significado para você saber em quem você crê. Porque a sua fé está estabelecida num livro. Este é a Bíblia. A sua fé está estabelecida em profetas, em salmos, em cânticos, em hinos, e tudo na Bíblia. Dentro da Bíblia você tem tudo, sabedoria. A sua fé está estabelecida em revelação, em mistérios. Mas no último dia, para que você pudesse ter uma Bíblia completa, Deus nos deu o privilégio de ser posicionado acima de todos os demais, através da mensagem do sétimo anjo. Quando você chega ali na mensagem do sétimo anjo, está acima de todas as mensagens, pois você pode ter lá atrás muita coisa que você não conhece, não entende do Velho Testamento. Você pode ter muita coisa do Novo Testamento que você não entende. Quando chega nos dias da voz do sétimo anjo, então há uma revelação da Bíblia para nós. E nós então passamos a crer muito mais se não virmos nada acontecer. Nós passamos a crer. Muita gente crê porque viu algo. Tomé diz, se eu ver sinal de cravos nas suas mãos, na sua fronte, então eu crerei. Ele queria ver, mas nós não estamos com a fé de Tomé. Nós cremos. Através da fé que Abraão teve uma fé que não apalpava, a fé não apalpa. Alguém diz, tem uma fé de tocar. Não, fé não toca. Fé é o firme fundamento. Você não tem que ver, você não tem que apalpar. Fé é crer. Você crê e aquilo acontece, mesmo sendo contrário ao que as pessoas pensam. É como o novo nome. O novo nome é verdade, mesmo sendo contrário ao que todo mundo pensa. Mas o novo nome, Bran, é correto. Ele é perfeito. Ele é perfeição. Ele é sinal eterno. Ele é Pai das alturas. Ele é Pai das nações. Então, não adianta as pessoas lutarem. O novo nome é real. A Bíblia fala de um novo nome, mas não foi conhecido por ninguém do Velho Testamento, ninguém do Novo Testamento, só é conhecido no tempo da nova Bíblia. Que não é uma nova tradução, que não é uma nova interpretação, que não é questão de um homem fazer algo e a gente ficar sabendo, é questão de Deus. Porque nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque todos estes homens, diz a Bíblia aqui, eles falaram ungidos pelo Espírito Santo. Eles foram inspirados e ungidos pelo Espírito Santo. Então, olha o que o profeta diz, a festa das trombetas 36. Imediatamente após aquilo, os anjos do Senhor apareceram e falaram sobre as 7 trombetas, ou melhor, sobre os 7 selos. E eu tinha que voltar aqui para Jeffersonville e pregar os 7 selos, pois ele estava em Tucson, ele estava no oeste, ele tinha que voltar para o leste, em Jeffersonville, para pregar aqueles selos. E ali, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, volta à Bíblia. O que você tem na Bíblia são inspirações de profetas, de homens de Deus. Eles foram inspirados não por uma denominação, não por uma igreja grande, não por um grande homem, mas eles foram inspirados, a Bíblia diz, pelo
Espírito Santo. Então, o irmão Branham diz, quando ele pregou os 7 selos, se alguma vez ele pregou alguma coisa inspirada, foi naquilo, foi nos 7 selos. Ali onde o anjo do Senhor nos encontrou, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Eu não estou falando de uma coisa assim que não está na mensagem. Muitos poderiam ouvir no início, dizer, isso não está nem na mensagem, o pregador põe uns títulos que não está nem na mensagem. Eu estou falando de coisas que William Branham falou, certo? Uma nova Bíblia. As pessoas hoje não são salvas pelo Velho Testamento, elas não são salvas pelo Novo Testamento. É incrível. Elas hoje são salvas pela nova Bíblia. O que não souberam dos profetas, dos apóstolos, agora sabem de um profeta. Eu marquei isso daqui, deixa eu expressar. A Bíblia foi escrita por 40 escritores, num espaço de 1.600 anos. O profeta fala isso também. Estou falando o que o profeta falou. 40 escritores, 1.600 anos. Eu tomei tudo isso daí e ela foi, olha, 40 escritores, 1.600 anos. E ela foi revelada por um homem em 3 anos. Um homem melhor, em 3 anos. Um homem, o profeta, o 7º anjo. Agora, é bíblico, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, quando ele pregar, se cumprirá o mistério. Aquilo que estava escondido, se cumprirá o mistério de Deus. Quando o 7º anjo tocasse a trombeta. Então, quando ele tocou a trombeta, veio a nova Bíblia. Por isso, o irmão Branham diz que primeira e segunda etapa não é o ministério dele. Ouvimos agora, vejo, 201, 202, você lê para você ver, e tem outros lugares. Ele disse que não era o ministério dele. Primeira e segunda etapa. Por quê? Era ministério de restauração, não era o ministério do 7º anjo. O ministério do 7º anjo foi quando trouxe a Bíblia a ser nova. A Bíblia é um livro selado com 7 selos. Enquanto não fosse desatado os 7 selos, você continuaria com a Bíblia antiga. Você continuaria com o Velho Testamento, com o Novo Testamento, com os mistérios do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito para que depois viesse este 7º anjo e revelasse, tocasse sua trombeta, que era uma inspiração do Espírito Santo. Cada um que tocou sua trombeta, cada um foi uma inspiração. Cada homem que escreveu a Bíblia foi uma inspiração do Espírito Santo. E foi uma trombeta, foi uma mensagem que ele pregou naquele tempo. Agora, estamos falando dos últimos dias. Nós tivemos um profeta, e é um homem revelando coisas em 3 anos que estava escondida de nós desde o Gênesis, desde a origem, desde a semente da serpente. Ele diz, até o mensageiro da última chuva, que era exatamente nos dias dele. Chuva de ensinamento. Nunca tivemos ensinamento como tivemos no tempo de William Branham. Os maiores ensinamentos você não encontra em lugar algum, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Você não encontra. Os maiores milagres feitos por Deus não é cura divina, é mudança de vida,
é revelação da sua palavra, é pegar esta Bíblia e fazê-la nova. E eu não posso fazer isso, porque já foi feito. Adiantaria eu falar para vocês, eu vou agora fazer para vocês uma nova Bíblia? Já foi feito nos dias da voz do sétimo anjo. Adianta eu falar para vocês, e eu vou comer o livrinho? Já foi comido. São coisas que já são passadas. As pessoas deveriam agora usufruir do privilégio de tomar estas coisas reveladas e comidas e se alimentar destas coisas, se alimentar delas. Mas eles não chegam a ver isso. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia quando ele teve a inspiração em falar dos 7 selos. Está aqui, ó, Festa das Trombetas 36. Isso é que é crer nas fitas. Isso é que é ouvir as fitas. Isso é que é fique com as fitas. Como diz o irmão Brana. Fique com as fitas não quer dizer que é para você só pôr lá no seu toca-fita e ouvir. Não, fique com as fitas. Fique com essas mensagens. Aonde você encontrou algo que fez a Bíblia nova para você, senão os 7 selos falado aqui pela boca do profeta do dia. William Marion Branham diz que se foi uma coisa inspirada, foi naquilo, quando ele pregou os 7 selos. Agora, essa inspiração abriu toda a Bíblia, desatou todos os selos que envolvia o mistério de Deus, que é essa Bíblia. Os 7 selos foram desatados. Quando? Nos dias da voz do sétimo. 7 selos nos dias da voz do sétimo. Novo nome, BRANHAM, 7 letras. A pessoa não tinha que errar. No tempo de Paulo, eles não criam no que Paulo estava fazendo. Você já pensou bem, Paulo estava escrevendo umas cartas e mandando para Filipe, para a igreja em Roma, para a igreja na Galácia, para a igreja hebreia. Ele estava escrevendo alguma carta, mandando para Tito, para Filemão. Ele estava escrevendo uma carta. Você já pensou que depois que ele escreveu uma carta aos romanos, aos coríntios, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses, ele já tinha escrito? Você acha que eles naquele tempo criam que aquilo era a Bíblia? Você acha que essas mensagens que eu estou lendo, o povo crê que isso é a nova Bíblia? Não, eles não criam no dia de Paulo. Gente, aquilo foi ajuntado depois. Aquilo eram cartas que ele mandava para as igrejas. Aí depois ajuntaram estas cartas e fez uma Bíblia do Novo Testamento para nós, com as escritas dos escribas, dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois Lucas escrevendo o Atos dos Apóstolos. E Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento. Eu escrevi aqui, falar essas coisas para poder mostrar para você que a nova Bíblia hoje, eles não podem aceitar. Porque o Novo Testamento, quando ele apareceu, ele era feito em cartas mandadas às cidades. E depois ajuntaram aquelas cartas, e é o que nós temos aqui do Novo Testamento. Hoje nós falamos, temos a Bíblia, mas no tempo de Paulo, ele tinha o Velho Testamento. Era aquilo que ele tinha conhecido pelo judeu como a Torá. É o que eles tinham. Mas no Novo Testamento, porque nem os judeus creem no Novo Testamento. Se eles crescem, eles teriam aceitado o Messias, mas eles não creram no Novo Testamento. O Novo Testamento é uma revelação do Antigo Testamento.
A nova Bíblia é uma revelação da antiga Bíblia. Esse daqui, uma pessoa que nunca ouviu, daria vontade de pular. É uma revelação. Paulo escrevendo, e aquilo era uma Bíblia, mas o povo não sabia. Brana pregando suas mensagens, é uma Bíblia. Quem diz que nós não lemos as mensagens? Quem diz que não ouvimos as fitas? Ouvir fita não quer dizer você pegar e colocar num gravador ou no MP3 e ouvir. Ouvir é você ler as mensagens, é você saber o que Brana falou. Isso daqui é a nova Bíblia, que o povo da mensagem também não aceita. E eles foram os que deveriam crer, ter crido nessa mensagem do profeta. Porque era a revelação que não estava dentro do Novo Testamento. Tinha que ser revelado. Não estava escrito no Novo Testamento a revelação. Estava escrito as profecias, as visões. João teve uma visão. João foi para a ilha de Patmos e viu isso, viu aquilo, viu o cavalo branco, viu o cavalo amarelo, cavalo vermelho e assim por diante. Cavalo negro. Isso é o que a pessoa vê. Eu quero saber o que aquilo significa. Precisávamos de um profeta. E o que isso faria? Uma nova Bíblia. Quando aquele homem falou para o irmão Brana, você tem qualificações para escrever uma Bíblia. Ele diz, muito bem, mas eu não posso. Por que você não pode? Porque está escrito que não pode aumentar nem diminuir. Aí você vê o que é a nova Bíblia. A nova Bíblia não aumenta o Velho Testamento. A nova Bíblia não aumenta o Novo Testamento. A nova Bíblia é uma revelação do Antigo e do Novo Testamento. A nova Bíblia. Por quê? O Antigo e o Novo Testamento estavam selados com 7 selos. A semente da serpente estava lá dentro escondida, selado com 7 selos. Mas nos dias da voz do 7º anjo, revelou tudo aquilo. As coisas que estavam escritas no Apocalipse estavam seladas com 7 selos. Mas quando veio o 7º anjo e tocou a sua trombeta, revelou aquelas coisas que estavam escondidas dentro do Apocalipse. Amém? Então a gente vê, Moisés escreveu 5 livros, o Pentateuco foi escrito por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. 5 livros, conhecido como Pentateuco, foi escrito por Moisés. Agora você toma quantos foram escritos por Paulo. E nós temos estes que são mais destacados, mas não temos nenhum que revelou. Ninguém pôde revelar nada. A revelação ficou para o último dia, nos dias da voz do 7º anjo. Agora, isso já é acontecido. Eu estou te falando de uma nova Bíblia que esteve nos Estados Unidos, que William Branham mostrou quando abriu os 7 selos. Ele está falando aqui. Por favor, não diga que é a minha interpretação. Ali, eu tinha que voltar aqui para Jeffersonville, pregar os 7 selos. E ali, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, foi naquilo, 7 selos. Ali, onde o anjo do Senhor nos encontrou, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Porque você não conhecia dos selos, você não conhecia das eras, você não conhecia nada. Agora, quando abriu os 7 selos, aí você ficou conhecendo todas as coisas que o livro de Apocalipse estava escondido. E ele mesmo quer dizer, Apocalipse quer dizer, tirando o véu. Mas só poderia tirar o véu o 7º anjo. Ninguém poderia tirar o véu do Velho Testamento, senão Jesus Cristo. E a Bíblia mostra isso em Mateus 27,
50 em diante, que quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque ninguém podia revelar aquilo que estava escondido atrás do véu, senão Jesus Cristo. E ninguém podia revelar o que estava escondido no Apocalipse, que quer dizer tirando o véu. Ninguém podia revelar senão o sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, eu não espero o sétimo anjo, ele já veio. Tem alguém esperando o sétimo anjo para revelar selos, trovões, novo nome? Não, filho, ele já veio, já revelou. Ele está dizendo aqui, é uma coisa inspirada. E quando é inspirado, você não percebe também, se você não tiver a mesma inspiração. Porque nós cremos no Novo Testamento. Ele é um testamento ajuntado ao Novo. Ele tem cartas escritas por apóstolos, por escribas, profetas, ajuntado ao Velho Testamento. E é chamado Novo Testamento. O que era um novo pacto. E quando vem um novo pacto, tudo muda. Era o pacto pelo sangue de animais, o Velho Testamento. O Novo Testamento é o pacto pelo sangue de Jesus Cristo. A revelação é o pacto de Deus, quando a palavra se fez carne entre nós. A festa das trombetas, 238. William Branham diz, a palavra fazendo carne entre nós. E aonde a palavra se fez carne, se não foi em Brana? Vocês têm mensagem, mas não adianta nada. Vocês têm fita do profeta, mas não adianta nada. Vocês mandam escutar as fitas, mas não adianta nada. Vocês são surdos à voz de Deus. Vocês são cegos à mensagem de Deus. A Bíblia que Deus tem revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Vocês são os crentes da velha Bíblia. Vocês são os crentes da primeira e segunda etapa. Vocês não passaram para a terceira etapa, que é a nova Bíblia. Vocês veem o nosso silêncio? O Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, estão me ouvindo? Não há nada demais para nós que cremos. Mas para esse povo aí fora, é terrível o que eu estou pregando. Uma nova Bíblia, blasfêmia. Não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. A nova Bíblia, você quer ver como a nova Bíblia funciona na palavra do profeta? Que ele não aumentou a Bíblia. Escuta, 302, o desvelar de Deus. Observe, a mesma coluna de fogo que foi enviada a Moisés e a Paulo, que escreveram a Bíblia, é enviada agora para revelá-la. A mesma coluna de fogo que falou com Moisés na sarça ardente. A mesma coluna de fogo que falou com Paulo no caminho, na estrada de Damasco. É a mesma coluna de fogo que veio agora nos dias de William Branham, e você encontra ela fotografada na cabeça do profeta. Nós temos mais privilégio. Nós pregamos e dissemos que a coluna de fogo veio a Moisés, mas não temos uma foto original. Dissemos que a coluna de fogo apareceu para Paulo e nós cremos, mas não temos uma foto original. Mas nós falamos que a coluna de fogo veio interpretando, revelando aquilo que Paulo, que Moisés, Paulo e os demais escritores e profetas escreveram. Nós temos uma foto original, uma coluna de fogo na cabeça, o Logos, na cabeça do sétimo anjo. Adianta isso para o povo, para uma turma de incrédulos, de rebeldes, de manufaturados na mensagem. Adianta? São só crentes igrejeiros, só vão na igreja. Eles sabem pagar dízimo, eles sabem dar oferta, mas eles não sabem crer. Como que você não crê? Você diz, isso é o pior, isso é mal, isso é uma falsa pregação, e é nela que você tinha que crer.
se você quisesse receber a luz para esse dia. Não existe revelação fora do sétimo anjo. Não adianta agora o irmão José Brana mandar nós ouvir as fitas. Eu já ouço essas fitas desde 1972. E eu não parei de ouvir porque eu estou lendo as mensagens. É como ouvir as fitas. Estou lendo as mensagens. Mas eu quero saber o que fez essas fitas e o que está fazendo essas fitas que vocês estão ouvindo, aplaudindo, dizendo: o irmão Brana mandou, fique com as fitas. O que tem feito essas fitas para vocês? O que adianta vocês ficar com as fitas e não ter o conteúdo? Você deveria ter o conteúdo dessas fitas, o conteúdo desses livros. A gente, é bom esclarecer devagarzinho, mas uma coisa real. Nós tivemos cartas de Paulo. Muito bem. Depois nós tivemos áudio de Brana. Brana mandou nós ouvir as fitas, que era áudio, fita cassete. Áudio. Olha como Deus evolui. Agora você não tem que ouvir apenas fita, você tem que ver o que foi dito nas fitas. Foi dito, você ouviu, mas não entendeu. Por isso diz a Bíblia, depois do sétimo anjo, Apocalipse 10, 8 a 11, teria que vir João comer o livrinho e explicar estas coisas para nós. Como eu já li aqui, irmão Brana dizendo assim, sobre o sétimo anjo, sobre Elias: manda-nos este profeta. Oh Deus, manda-nos este João. Agora, só para você ouvir a fita? Não, filho, você tem que ver o que está na fita. Você ouve a fita, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Você crê que ela tornou uma nova Bíblia? Se ela tornou uma nova Bíblia, você tem uma revelação que ninguém tem. Você tem uma revelação que o Velho Testamento não tem, que o Novo Testamento não tem. É uma revelação que você tem, porque a Bíblia, ela é nova. Amém? Ela é nova, aquilo mesmo Espírito, a mesma coluna de fogo que foi enviada a Moisés e a Paulo para escrever a Bíblia, foi enviada a Estados Unidos, em William Brana, para revelar a Bíblia. Você não tem que aumentar a Bíblia, você tem que ter a revelação do que a Bíblia é. Você tem que ter a revelação do que Eva comeu. Agora você lê as mensagens, ouve as fitas do irmão Brana, e ele falou da semente da serpente. Tem você crido verdadeiramente que aquilo era a semente da serpente? Você crê de coração? Ali é um começo, no Gênesis, quer dizer princípio, que ele vem revelando aquelas coisas, até chegar no Apocalipse. A Bíblia abriu completamente. Você vai ver que ele pregou a semente da serpente antes dos selos. Aquilo ali, para um profeta, ele já estava vendo a coisa antes dos selos abrir. Ele já estava vendo a semente da serpente, porque ele é um profeta. Ele tinha coisas nele, toda a mensagem era inspirada, mas ele disse: mas quando preguei os 7 selos, se alguma vez eu preguei uma coisa inspirada, foi naquilo. Porque dentro dos 7 selos, a era terminou. Dentro dos 7 selos, o cordeiro não é mais cordeiro, ele é leão. Apocalipse 10, 3, ele bradou como leão. Isso está na revelação da nova Bíblia. Isso está no primeiro selo. Isso está na brecha. Eu tenho aqui parágrafos, não vai dar tempo de eu ler tudo, mas o cordeiro não está no trono, ele converteu de cordeiro a leão. A brecha 105, na antiga tradução, parágrafo 31,
também da brecha 30 e 31, ele mostra que para revelar os 7 selos, tinha que terminar as eras denominacionais, tinha que acabar o tempo e o Cordeiro sairia do trono, tomaria o livro e revelaria, converteria em leão. Primeiro selo, 24 da antiga tradução. Isso é Nova Bíblia, filho. Nova Bíblia é aquilo que você não sabe. Novo nome é Brana. Está escrito? Está dentro das mensagens, de 63 a 65. E está claro, ele dizendo, irmão Lee, sabe o que significa Brana? B-R-A-N-H-A-M? Perfeito, perfeição. Ele já estava mostrando o que é o novo nome. HM faz parte do nome de Deus, Abraão, restaurado, 45. Eu não precisava nem pregar, vocês têm mensagem na mão, mas só que precisava alguém falar isso. Tem um ministério após William Branham que nem nós enxergávamos isso, nós temos que ser honestos, nem nós enxergávamos isso. Tem um ministério, o ministério de João, que come o livro e que profetiza outra vez, isto é, Deus dando uma oportunidade para o Brasil ouvir o que os Estados Unidos ouviu na terceira puxada. Ah, mas eu queria os milagres, eu também queria. Eu também queria aqueles milagres que o irmão Branham fez, mas não era nem do ministério do irmão Branham. Ele disse que a cura divina e a profecia não era o ministério dele, mas a palavra aberta, a terceira puxada, é que foi o ministério dele. Parágrafo 262, os ungidos dos últimos dias, da voz de Deus. Porque vocês não creem? Vocês não são diferentes daqueles que perseguiram os apóstolos. E vocês são da mensagem, vocês não são diferentes. Pregadores, membros, porque tudo vai pagar o preço por ter rejeitado a palavra do dia. Os judeus rejeitaram Jesus, pagaram o preço no ano 70 depois de Cristo. Quer dizer, Cristo saiu com 33 anos, 17 anos depois, mais, né? 33, dá 37 anos. Pronto. Veio a perseguição para matar quem? Aqueles que não creram, os judeus. Porque aquele pouquinho de judeu que creu em Jesus já não estava na Judéia mais. Porque ele já tinha escutado o Senhor Jesus falar: se você estiver na Judéia, vocês fogem. Porque eles fecharam a Jerusalém, trancaram Jerusalém. E eles não puderam sair lá de dentro, e eles mataram os judeus lá dentro no ano 70. Por quê? Foram contra Jesus, aqueles judeus. E hoje quem é contra a terceira etapa? É crentes em Brana. É primeira e segunda etapa. É gente que quer sinais. Que Brana diz que sinais não é o ministério dele. Foi para chamar a atenção do povo para a mensagem. Vocês vão pagar o preço de tudo isso. O sétimo anjo veio revelando o que João viu em visão, em símbolos, há 2000 anos atrás. Quando a nova Bíblia foi aberta para os Estados Unidos, deveria as pessoas entender por que Deus permitiu aquele rapaz chegar e falar para o irmão Branham. Está aqui na mensagem, o desvelar de Deus. Você poderia escrever uma Bíblia, porque você tem qualidades para isso. Ele diz: muito bem, mas eu não posso, porque a Bíblia diz que não pode aumentar nem diminuir. Mas e aqueles 7 trovões, que a Bíblia diz não escreva? Ele diz: está tudo revelado lá. É só você saber lá onde. Está tudo revelado lá. Foi onde ele pregou os 7 selos. Está tudo revelado lá. Quando foi pregado os 7 selos. E eles tomam isso daí. A nova Bíblia é isso, filho. A nova Bíblia é a revelação, é a inspiração que Deus deu ao William Marion Branham
lá em 1963 a 65, 63, 64, 65. Branham morreu dia 24 de dezembro de 1965. Que coisa! Até 65, uma nova Bíblia. 40 escritores para escrever a Bíblia. 1.600 anos de espaço e nenhum chocava com o outro. E escrevia as profecias e tudo deu certo. Agora vem um profeta, revela o que estes 40 escritores escreveram. Ele não tinha que escrever mais, a Bíblia já está escrita. Ele não tem que aumentar, mas tinha que revelar, porque a Bíblia diz, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Então isso ele fez 1963 a 1965. Repito para me encerrar. 40 escritores para escrever a Bíblia e um para revelar. Um para revelar. Você não tem que apontar mais ninguém que tenha revelação. Você tem que apontar para o sétimo anjo. É bíblico. Foi Jesus que falou que ele viria. Então você tem que apontar para ele. Ali está toda a revelação que você precisa. Amém? Olha, hoje eu não posso te dar mais. Só isso daqui eu acho que está bom. Né? A Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Isso se abriu e revelou todas as coisas que os reformadores haviam deixado. Lutero, Wesley e os demais haviam deixado. Aquilo foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós, totalmente nova. É Bíblia nova, é revelação nova, é a revelação completa de Jesus Cristo para nós, porém perfeita, exata com a Escritura, não como o irmão lhe veio pregando um Jesus e um Pai, não, como Branham pregou, Jesus é Deus, Jesus é o Pai, por manifestações diferentes, mas ele era agora, Jesus era o Pai em carne, por isso ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Não é quem olha do outro lado vai ver o Pai, não. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então não é como esses intérpretes de ressurreição isolada do irmão Branham, porque são cegos, não pode ver a verdade, e quando um profeta morre, o próprio irmão Branham diz, Deus manda uma cegueira sobre o povo. É só o profeta morrer, Deus tira aquele profeta da terra e manda uma cegueira. Morte sobre o povo, é morte espiritual. Eles não entendem a Bíblia, eles não entendem a mensagem. E quem está combatendo hoje a mensagem é quem está com a mensagem na mão. Isso aqui sabe o que é, filhos? Isso aqui é como uma carta que faz parte da nova Bíblia. Como Paulo escreveu várias cartas, nós temos aqui várias mensagens para mostrar. E aí você pega 7 selos, são revelações daquela Bíblia, tudo que estava escondido na Bíblia, atando a Bíblia. Aí veio nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo selo começou a pregar e desatar a Bíblia. Que começa com o sétimo, é uma contagem regressiva, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É uma contagem regressiva. Mas eu ouvi o irmão Branham pregando a mensagem daqui para lá. Ele começou a pregar do primeiro ao sétimo, mas o sétimo era ele. O sétimo era ele. Tudo estava dentro dele. Ele pôde abrir Deus escondido em simplicidade, revelado em simplicidade. Era Deus nele, escondido e revelado. Ele não podia falar Deus escondido e revelado em simplicidade. Branham, não, eu que posso pregar. Quando chegou no sétimo selo, ele diz, quando começamos a pregar estas mensagens, não dávamos por conta o que era Deus escondido e revelado em simplicidade. Quando se fala nisto, numa grande coisa, se fala talvez em Roma, no Papa, num grande personagem, ele diz, não, vem numa casa de pau a pique, vem numa manjedoura.
Deus escondido e revelado na simplicidade de William Marion Branham. Você já pensou que a mensagem Deus escondido e revelado era em Branham, que aquilo era ele? Ele falou de tantos, falou de Jesus, mas não falou dele. E você tinha que ver que a revelação maior estava nele. O que Jesus disse que não sabia, estava nele. O que os anjos não sabiam, estava nele. Aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O Pai agora estava em Branham, Pai das nações. Ele passou por tudo isto. Agora ele estava em Branham, o Pai estava no Filho, Jesus. Mas agora, no entardecer, o Pai estava em Branham. Por isso, Branham tem o seu significado. Sublime é o Pai. Obrigado, Senhor. Eu sei que eu posso pregar, posso ficar rouco, posso gritar. Eles não vão entender, Senhor. Eles foram feitos para não entender. Mas tem alguma sementinha por aí que está me ouvindo, que ela vai despertar. E eu estou pregando, Pai, eu posso até ficar rouco aqui, com dificuldade para falar, e tossindo, mas eu sei que o eleito vai crer, o eleito entende, o eleito aceita. A palavra nunca foi pregada, esta nova Bíblia, senão nos dias de Branham e repetida nesse dia. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo, o grande dia em que tu